Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje a aula é sobre meio ambiente. Então nós vamos falar de impacto ambiental, certo? Então antes de começar, aproveita, vai lá e se inscreve no canal para a gente ter mais vídeos semana que vem, tá ok? Então segue a aula. Toda alteração no ambiente causada pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico é considerado um impacto ambiental. E nesse sentido, nós temos dois tipos: impactos positivos e impactos negativos. Positivo é aquele que traz um bem. Exemplo, uma área que foi recuperada, uma área que era degradada, foi degradada e foi recuperada. E os negativos, que é o que nós vamos falar hoje. Então, entre esses negativos que trazem prejuízo tanto para o planeta, para o ser humano, está a redução da biodiversidade, que é animais e plantas, a poluição, a contaminação do ar, da água, do solo. Essa contaminação é feita por conta dos resíduos que são liberados inadequadamente. Tanto resíduos domiciliar, o residencial, como industrial. No solo, a partir de uma chuva, esses resíduos que se diluem ali, essa composição deles, podem alcançar o lençol freático, poluindo a água e o solo inteiro ali. Os esgotos que são lançados desde das casas, como o industrial também, diretamente no rio sem tratamento, vai poluir o rio, vai poluir o lençol freático. E os gases como o CO2 que são liberados tanto na queima, por algum produto, a fabricação na indústria, como pelos automóveis, né? Nesse trânsito que nós temos. Então, toda essa poluição causa um grande prejuízo, um grande impacto ambiental, causando problemas de saúde para os seres humanos e animais e intensificando assim o efeito estufa, ou seja, o aquecimento global. Então eu tenho umas imagens para a gente ver um pouquinho do que esses resíduos podem causar nessa contaminação de ar, água e solo. Acompanhe aí. Olha, é um lixão, pessoal. Então aqui na decomposição da matéria orgânica, esse lixo ele libera um líquido que é o churume, que ele vai lá, penetra no solo, além de poluir o solo, polui também o lençol freático. E essa decomposição também libera gases na atmosfera, além de transmitir doenças com facilidade aqui. Aqui eu já tenho um chaminé de uma indústria, olha a quantidade de fumaça lançada, intensificando, né, o efeito estufa, o aquecimento global e tudo mais. Aqui eu já tenho um esquema de uma cidade. Então olha só, o caminhão que faz a coleta de lixo, depois ele coloca lá no aterro sanitário. Essa decomposição desse lixo entra lá, libera lá o churume, aquele líquido que vai lá no lençol freático, contaminando a água. Aqui o vazamento também, eu tenho um esgoto da casa, da cidade, que vai lá, além de ir para a lagoa da cidade, que deve ser usado para abastecer a cidade, ainda tem esse vazamento de esgoto que desce também e poluindo lá o lençol freático. Certo? Então, das duas formas, tanto na lagoa como no vazamento. Já na agropecuária, com essa demanda cada vez maior de produção de alimentos, por conta do aumento da população, quando ela é feita de forma irregular, ela causa desmatamento por conta de uma área. Eu quero limpar uma área para a criação de gado, por exemplo. Certo? E essa área que desmatada, ela pode tornar pode acontecer a redução da fertilidade desse solo. Ou o que é isso? O solo não vai produzir mais nada, porque acaba com os nutrientes. Imagine que um solo limpo, e eu tenho uma chuva, essa água, quando ela vem, ela leva todos os nutrientes, causando também a erosão do solo. São buracos que é feito por essa água. O esgotamento dos mananciais também está próximo a fazendas e indústrias também, porque o recurso de água, tanto para a produção de alimentos, para outros bens, é muito grande. Então acontece o esgotamento desses recursos, não dando tempo de reabastecer de novo. Então acompanhe umas imagens que eu tenho sobre isso aqui também. Na agropecuária, olha o tamanho dessa área que foi limpa, desmatada, né, para transformar em pasto. Isso acaba com a fertilidade, né? Porque a água limpa toda, né? Quando tem chuva, não tem onde segurar essa água, onde tinha ali mato, a vegetação, a água acaba levando os nutrientes. Aqui eu também tenho uma área aqui que foi limpa
para a plantação. Então olha aí o que acontece, a erosão, essa água vai levando, além de levar os nutrientes, ela faz esse buraco todo aí na lavoura. Aqui eu já tenho um manancial seco, né, por conta da utilização desse recurso, tanto nas fazendas como na indústria, não dá tempo de recuperar. A demanda é muito, né? Então acaba secando os mananciais. Já na produção de energia, a grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é por meio de hidrelétrica, ou seja, pela água. Então eu preciso de alagar uma grande região, né, um grande espaço para que essa água, o movimento dessa água faça rodar as turbinas e gere energia. Isso causa impacto ambiental, claro, e trazendo vantagens e desvantagens na produção dessa energia. Já o petróleo, a gente só traz impactos, a maioria negativo, mas a gente também tem os pontos positivos. Nós precisamos dessa energia para movimentar os carros, alguns motores. Mas os impactos causados pelo petróleo, os impactos ambientais, vão desde poluição do ar, como poluição do solo, da água, no caso de um desastre ambiental, que como nós chamamos, né, numa catástrofe ambiental. Então acompanhe umas imagens de um pouquinho de cada um deles para a gente ver. Agora, na produção de energia elétrica, a gente tem aqui, né, uma hidrelétrica na Bahia, não é uma tão grande, mas olha só, qual pontos positivos e qual negativo? Ponto positivo é que a energia limpa, renovável, né? Essa água chove de novo, enche aí a represa, limpa, não polui, mas ela tem pontos negativos, que seja, aconteceu um desmatamento, aí tinha vegetação, tinha animais, que ou morreram ou foram, geralmente eles são levados para outras áreas, né? Já o petróleo, olha só o derramamento de petróleo, além de toda a poluição que os combustíveis fósseis, né, à base de petróleo, fornecem, olha, um derramamento no mar. Aqui eu tenho uma ave que provavelmente morreu, né, porque para limpar isso eu tenho que usar produtos químicos, então provavelmente essa ave não sobreviveu a esse derramamento, esse acidente com petróleo aí. Outro que causa um grande impacto ambiental é a mineração. Tudo que nós usamos que tenha ferro, alumínio, ouro, é extraído do solo. E esses podem causar grandes alterações biológicas, geomorfológicas, ou seja, o lugar, a paisagem do lugar muda, hídrica, ar atmosférico, então a gente causa um impacto grande. Então eu separei algumas imagens para a gente falar um pouco dessa mineração, de como acontece, porque só mostrando para ver que o negócio é grandioso, acompanha aí. Já na mineração, isso aqui é uma mina de mármore. Olha só, era uma montanha e ela foi, né, cortada, olha lá, bem retinho, os blocos são tirados por máquina, alguns por explosivo, então olha lá, mármore, ela pela sua formação, né, geológica ali, ela tem uma formação diferente, e então ela consegue ter esse material aí que consegue tirar bem quadradinho ali, olha lá as placas. Aqui eu já tenho uma mina de ferro. Olha só quando eu falo de geomorfologia, olha como mudou a paisagem dessa montanha que tinha, foi toda escavada aí. E ela é escavada, para a gente ter uma ideia de tamanho dela, eu vou mostrar as máquinas que são usadas. Olha essa máquina, não nessa usina, mas nessa tipo de mina, mas em outros tipos, uma máquina, olha como ela é grande, olha o trator aqui embaixo. Então ela vai, essas pás vão escavando e ali vai por esteiras que vão encher caminhões maiores ainda. Olha só o tamanho do caminhão que leva esses minérios aí da mina, esse material retirado aí. Olha só, outro caminhão. Só o pneu desse caminhão tem mais ou menos uns 4 metros de altura. Então vocês viram o tamanho desse impacto ambiental que é causado pela mineração. Então, além de toda essa poluição, essa transformação que ela pode trazer, tanto transformações biológicas, geomorfológicas, como eu disse, hídrica, ela também traz outros que são os rejeitos dessa mineração. O cobre, por exemplo, de todo que é extraído dele, apenas 1% é utilizado. Os outros 99% são rejeito. O ouro, apenas 0,01% é o ouro. O restante é tudo rejeito, né? Ou seja, que não é utilizado. Então todo esse material que é retirado, que é o rejeito, é armazenado numa barragem de rejeito. E isso, se for armazenado de forma inadequada, pode acontecer um desastre ambiental.
como nós vimos há pouco tempo. Então, a gente pode chamar de catástrofe ambiental ou desastre ambiental o que aconteceu tanto em Mariana como em Brumadinho, o rompimento de uma barragem de rejeito. Então, acompanhe umas imagens que eu tenho sobre isso aí. Aqui, em uma mina, eu tenho uma barragem de rejeito. Então, todo esse material que é tirado, o que não é utilizado, no caso que eu falei do cobre, que 99% do material não é utilizado, ele é separado aqui, olha. E vão formando essas barreiras assim, ó, de rejeito, né? Aqui eu tenho mais uma, olha lá, barragem de rejeito, né? E isso, se estourar, né, se vir a se romper, acontece um desastre ambiental, como aconteceu aqui em Mariana. Olha só, em 2015, toda essa lama de rejeito veio cobrindo toda a cidade, né, matando muitas pessoas e destruindo a cidade inteira. Olha lá, uma cena, o carro onde foi parar ali, em cima de uma casa. E aqui é uma imagem do antes e depois da cidade. Então, se a gente observar aqui na parte de baixo, olha a quantidade de casa que tinha e foi tudo soterrado aqui. Então, acabou, sumiu uma boa parte da cidade. Aqui eu já tenho em Brumadinho, né, aquela outra barragem de rejeito que se rompeu. Olha só o tamanho da área que ela foi devastando e todo esse conteúdo foi para o rio. Aqui eu tenho até, apesar de muitas vidas humanas, né, de animais também. Olha lá o resgate, aqui o cara ajudando, né, a resgatar um boi ali da lama. E aqui também eu tenho o antes e o depois. Isso aqui é só uma imagem pequena. Isso aqui foi muito grande, esse desastre ambiental aqui. Então olha só o tamanho disso tudo que desapareceu, junto com as pessoas que viviam ali, pessoas, animais e plantas. Então vocês viram que a irresponsabilidade tanto das empresas de mineração como das autoridades do país pode causar, né, a perda de vidas humanas, e a recuperação de alguns locais se torna quase impossível, ou pelo menos em curto tempo, porque existem alguns produtos químicos que é usado para separar esses materiais, que ficam armazenados com os rejeitos, então foram tudo para o leito do rio, certo? É claro que existem alguns impactos que não tem como, com toda essa evolução, né, a gente impedir que aconteça. Tanto na produção de alimentos, nós precisamos, a população aumenta cada dia mais, e na produção de energia, mesmo que seja, por enquanto, né, de origem fóssil. Mas a gente tem como diminuir esses impactos. Como? Com reflorestamento de áreas degradadas, despoluição de rio, consumo sustentável e consciente e criação de leis que punam as pessoas, no caso dos desastres ambientais, e com leis para que se preserve o ambiente. Certo? Então nossa aula vai ficando por aqui e até semana que vem.